Havia uma mulher forte, generosa, respeitada entre o seu povo. Mas o que ela não sabia é que sua bondade a colocaria diante de um dos maiores milagres já registrados na Bíblia. Essa é a história da mulher sunamita, uma mulher que abriu as portas de sua casa para um profeta e recebeu em troca o dom mais precioso da vida, um filho. Mas também é a história de uma mãe que enfrentou a dor mais terrível e viu Deus transformar o impossível em esperança. O que você faria se Deus lhe desse um milagre e depois o levasse embora? Essa é a pergunta que responderemos no final desta história. Antes de começar, inscreva-se no canal Tela Fé. Aqui, cada história da Bíblia ganha vida e toca o coração. Agora, respire fundo, porque o que você vai ouvir a seguir é sobre fé, lágrimas e o poder que revive o impossível. Tudo começa em Sunem, uma pequena cidade nas colinas de Israel. Entre os vinhedos e o vento quente do deserto, vivia uma mulher conhecida por sua generosidade e sabedoria. Ela não tinha filhos, mas tinha algo que poucos possuíam: um coração disposto a servir. Certo dia, um homem de Deus, o profeta Eliseu, passava pela cidade. A mulher o observou de longe, cansado, com o manto empoeirado, mas com um olhar sereno e cheio de propósito. Sem hesitar, convidou-o para comer em sua casa. Eliseu aceitou. E a partir daquele dia, toda vez que ele passava por Sunem, encontrava abrigo e alimento ali. Com o tempo, a mulher e o marido decidiram construir um pequeno quarto no terraço para que o profeta tivesse onde descansar. Foi um gesto simples, mas nas mãos de Deus seria a semente de um milagre. Certo dia, Eliseu quis retribuir. Perguntou se ela precisava de algo, mas a mulher respondeu com humildade: "Eu vivo em meio ao meu povo, tenho tudo o que preciso." Eliseu então olhou para o servo Geazi, que lhe disse: "Ela não tem filhos e o marido já é idoso." E o profeta declarou: "Daqui a 1 ano você abraçará um filho." Ela sorriu com incredulidade e temor. "Não, meu senhor, não minta a tua serva." Mas a palavra de Deus jamais volta vazia. E no tempo certo, o milagre nasceu. Você já sentiu que Deus prometeu algo grande, mas pareceu tarde demais? Comente aí. Quantas vezes você também achou que era impossível, e mesmo assim a promessa veio? Mas o que aconteceu em seguida mudou tudo. O tempo passou. A criança cresceu alegre, cheia de vida e esperança. Mas certo dia, enquanto corria ao encontro do pai nos campos, o menino parou, levou a mão à cabeça e gritou: "Ai, ai, ai, pai, minha cabeça, minha cabeça!" O pai, sem entender, mandou que o levassem à mãe. A mulher o tomou nos braços, apertou-o contra o peito e ficou ali, até o meio-dia. Mas o corpo do filho ficou imóvel, e o silêncio foi o som mais doloroso que já ecoou naquela casa. A mulher não gritou, não se revoltou. Colocou o corpo do filho no quarto do profeta, fechou a porta e montou no jumento. Seu coração sangrava, mas seus lábios diziam apenas: "Está tudo bem." Ela partiu em direção ao Monte Carmelo, onde Eliseu estava. Ao avistar de longe aquela mulher determinada, o profeta enviou Geazi para perguntar se tudo estava bem. Ela respondeu: "Tudo vai bem." Mas quando chegou diante de Eliseu, caiu aos seus pés e chorou. "Eu pedi um filho, meu senhor. Não te disse para não me enganar." Eliseu compreendeu, entregou seu cajado a Geazi e o mandou correr até o menino. Mas quando Geazi colocou o cajado sobre o rosto da criança, nada aconteceu, nenhum sinal de vida. O silêncio da casa parecia eterno. E talvez, naquele momento, Deus quisesse mostrar algo que só a fé verdadeira poderia alcançar. Quantas vezes você já segurou algo morto nas mãos, um sonho, uma esperança, um amor, e disse a si mesmo: "Ainda há chance"?
Prepare-se, porque a fé dessa mulher estava prestes a desafiar a própria morte. Eliseu chegou à casa, entrou sozinho no quarto onde o menino jazia, imóvel sobre a cama. Fechou a porta e começou a orar. O profeta se deitou sobre a criança, olhos sobre olhos, mãos sobre mãos. O corpo do menino começou a aquecer, mas ainda não havia vida. Eliseu levantou-se, andou pelo quarto e orou novamente. Depois voltou e se estendeu sobre o menino mais uma vez. De repente, o corpo do garoto tremeu e ele espirrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes e abriu os olhos. A mulher sunamita nos ensina algo que muitos esquecem. A fé não é acreditar que Deus pode, é saber que Ele vai agir, mesmo quando tudo parece perdido. Ela não gritou, não reclamou, não desistiu. Correu até a presença de Deus e confiou. Enquanto muitos choram o fim, ela acreditou no recomeço. Quantas vezes você também sentiu que seu milagre morreu? Que o sonho que Deus te deu pareceu se apagar? Lembre-se, o mesmo Deus que prometeu é o Deus que ressuscita. E quando Ele age, nada pode deter sua vontade. Essa história não é sobre morte, é sobre promessa. Não é sobre dor, é sobre fé. Porque a fé verdadeira não morre, ela espera o tempo de Deus. Se essa história tocou seu coração, curta, comente e compartilhe o vídeo. E lembre-se, Deus age até no silêncio. Mesmo quando tudo parece acabado, Ele está apenas preparando a ressurreição.